Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora mais um ArrudaCast e hoje, gente, tudo a ver com esse podcast. Você que se liga nesse podcast para aprender sobre carreira, aprender sobre negócios, para se desenvolver em todas as áreas da sua vida, nada melhor do que ter um perito hoje aqui para conversar com a gente. Ele que é palestrante, é escritor, é empresário, resumindo de tudo um pouco que ele faz, trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional. Tenho a honra de receber aqui meu amigo Fabiano Zanzin. Fala, Rafael. Seja bem-vindo, dá um Cara, eu que agradeço pelo convite, né? Uma honra poder fazer parte aí do podcast, bater um papo sobre desenvolvimento, sobre business, sobre carreira, sobre tirar metas do papel, sobre tirar sonhos do papel e obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço, me sinto honrado com a tua presença. Olha só, você não para, né? Esses dias você estava na América, tem dia que você está lá no Nordeste, cada hora você está num lugar. Para você ensinar as pessoas a se organizarem, primeiro você teve que aprender a se organizar, como que é isso? Eu era o cara mais desorganizado da classe, eu era da turma do fundão, cara, na escola, né? Você lembra da turma do fundão na escola? Né? Eu era o cara que descobri que tinha prova no dia da prova, entendeu? Nunca estudei pra prova, eu sempre fui esse cara. E lógico que tudo tem seu preço, né? A liberdade, ela cobra, eu digo que a promissória chega para pagar. Então, as pessoas, elas tudo tem um risco e tudo tem o seu difícil, né? Ser organizado é muito difícil, mas ser desorganizado também é difícil. Você tem que escolher qual que é o difícil que você quer, né? Agora você que entra nas empresas, as empresas estão desorganizadas ou estão trabalhando bonitinho? Como que tá isso no Brasil? Eu sei que tem que perguntar para você do Brasil e do exterior, né? Mas como que tá isso no Brasil? Bom, assim, Rafa, como você bem colocou, eu tenho o privilégio de todos os dias estar dentro de uma empresa diferente. Todos os dias. Então, uma segunda eu estou numa empresa, na terça eu estou em outra empresa, na quarta eu estou em um outro lugar, ou às vezes em outro país. Assim, tem de tudo, tá? Uma coisa que eu aprendi é tamanho de empresa não é documento. Então, às vezes, você vê uma empresa muito grande, onde a fachada dela é muito grande, onde ela tem uma história muito longa, e quando você vai observar ali nas entranhas organizacionais, você vai perceber que está tudo desorganizado, papéis e responsabilidades não tá certo, a cultura de gestão é ruim, e você tem empresas muito pequenas já começando do jeito muito certo. Então, tem de tudo. Mas, via de regra, muitas empresas, eu brinco, eu digo assim, ó, tem negócio que dá certo por ou sorte ou falta de juízo do dono. Porque por organização não deveria dar certo, entendeu? Mas via de regra tem muita coisa, tem muito trabalho pela frente aí. E o fato de você estar todo dia num lugar diferente te dá essa visão, né? Poxa, esse paralelo. O que funciona num lugar e que não funciona no outro? O que essa empresa de sucesso tem em comum com essa outra que tem? Por que essa não vai bem? Por que a outra vai? Então você começa também a ter parâmetros. Mas via de regras, onde tem gente, tem problema e tem desafio, né? Uma vez um empresário disse assim para mim, Fabiano, eu prefiro mexer com boi. Porque boi, eu falei, só que gente dá mais dinheiro. O Simon Sinek diz o seguinte no livro dele, né? Que quem compra é gente, quem vende é gente, né? Quem faz gestão é gente. Logo, se você não entende de gente, você não entende nada de negócio. Né? Não existe um negócio no planeta que não dependa de gente. Verdade. Então, é o desafio, né? Olha só, daqui a pouco ele vai falar pra gente do método que ele criou, que é o método 4 Leis. Vai ser uma mentoria o podcast de hoje. Mas antes eu queria saber de você, você também já foi funcionário de alguém um dia, e aí você resolveu se libertar dessa vida e ter os seus próprios funcionários, sua própria equipe. Mas a gente estava conversando nos bastidores, hoje fala-se muito do coach ou do coaching, e o negócio tá deturpado, como em todas as áreas, né? Tem o cara bom e o cara ruim, o cara que queima o filme. Me chama de tudo menos de coach. Só que você conheceu esse negócio antes de 2010. Como que isso brilhou aí os seus olhos? Como que foi? É importante essa pergunta, Rafael, porque eu fui um dos caras que levantou a bandeira do coach no Brasil, obviamente. A minha primeira experiência com coach foi em 2008, na verdade, né? Num treinamento que eu estava participando. E o coach que estava nos apresentando foi o coach, inclusive, que trabalhou com a seleção brasileira. E a hora que foi a primeira vez que eu escutei a palavra coach, né? Ou coaching, né? O processo. E eu falei, poxa, eu não entendi direito, mas eu só sei que foi tão rápido, foi tão breve aquela pequena imersão em coach, mas tão profundo que aquilo tudo fechou, né? Muita coisa que estava aberta na minha cabeça. Falei, poxa, é por isso que isso aqui não está dando certo, é por isso que eu estou dando murro em ponta de faca, é por isso que não está dando certo isso aqui. E eu acho que eu vou organizar. E eu fui fazer o processo.
me apaixonei pelo processo e fui fazer formações e tudo mais. E foi um divisor de águas dentro da minha carreira como consultor de empresas, como mentor, porque eu sou do mundo dos negócios, eu sou do business, né? Eu fui executivo de um dos maiores grupos varejistas da América Latina. Minha cabeça é business, é negócio. Só que, voltando ao Simon Sinek, né? Negócio é feito de gente. Então, quando eu consegui trazer o processo de coaching, né, ou o coaching para dentro dos programas de mentoria, de consultoria, para dentro das empresas, nós criamos o coaching das empresas. Né? Então, o método das 4 leis é um grande processo de coaching das empresas. Isso foi um divisor de águas, nos diferenciou muito no mercado. E eu cheguei a fazer 23 turmas de formação de um treinamento chamado Leader Coach. Acho que a última turma foi em 2017, aí depois a gente foi para um outro processo. Mas como você bem disse, o coaching é um processo sério, é um processo, eu digo que o coaching ele une algumas ciências, ele une administração, ele une gerenciamento de projetos, ele une psicologia, área comportamental, tudo isso compilado dentro de um processo sério. Agora, é óbvio, assim como existe o mau jornalista, o mau policial, o mau médico, né, o mau enfermeiro, também existem os charlatões da vida, entendeu? E um dos grandes problemas foi, no Brasil, vender-se a profissão de coach. E aí o sujeito olhou aqui e falou, poxa, então quer dizer que eu ainda não dei certo em nada da vida, eu vou fazer um curso de final de semana, vou sair com título de coach, vou sair ajudando as empresas. Quando eu fiz formação de coaching, né, eu já tinha, no mínimo, 12 anos de consultoria dentro das empresas. Então, veja bem, já fazia 12 anos que eu trabalhava como consultor de empresas, fazendo desenvolvimento de líderes, fazendo programa orçamentação de empresa, montando planejamento estratégico. Então, eu trouxe as ferramentas do coaching para dentro daquilo que eu já fazia. E isso potencializou. Agora, o sujeito não tem experiência nenhuma, né? Nunca pagou um boleto, né? Nunca pagou uma folha de pagamento, né? Não tem experiência nenhuma. Aí faz uma formação e quer ajudar outra pessoa, então não dá. Para você ser um mentor, você já tem que ter, no mínimo, ter passado por aquilo, né? Então, para mim foi um divisor de águas, porque esse processo ele complementou aquilo que eu já tinha de formação. Né? Então, para mim foi muito produtivo. E hoje, o coaching está dentro do nosso arcabouço aqui de ferramentas, a gente sempre utiliza, né? Mas como você bem colocou, nem sempre a gente fala que é. Pois é. Agora, a metodologia que a gente aprende lá na escola, você faz primeiro grau, segundo grau, não é mais assim que fala, não é? Mas você estuda lá no primário, depois no ensino médio, ensino superior, e o básico é o seguinte, você tira boa nota, você é bom aluno, você vai se dar bem na vida. E a gente encontra aí no mercado de trabalho, nas grandes empresas, pessoas com ótimos currículos, grandes certificados na parede, mas você acabou de falar, nossos negócios são feitos de pessoas, para pessoas e com pessoas. E pessoas têm sentimentos, pessoas têm emoções. Você consegue trabalhar esse ponto com eles dentro dos negócios, dentro das corporações? Olha só, tem um capítulo do meu livro que eu chamo de Reengenharia das Ações. Tá? Você já matou a charada aí, né? Quem eu sou, a minha forma de pensar, né? A minha placenta social, ou seja, o ambiente em que eu cresci, a minha formação, né? A minha influência musical, cultural, religiosa, ela vai te formando, vai te moldando. Isso constrói o seu eu, quem você é. Quem você é determina o tipo de ação e atitude que você vai ter. E o teu tipo de atitude, o teu tipo de ação, as tuas competências estão aqui. O que você sabe fazer, se você domina um outro idioma ou não, tudo aquilo que você sabe fazer está dentro do eu. O que você sabe, o que você detém de conhecimento, de habilidades, de atitudes, determinam as suas ações. E as suas ações determinam os seus resultados. Qual que é o grande problema? Muitas vezes as pessoas querem mudar os seus resultados, mudar o seu salário, mudar a sua performance, mudar o seu resultado na empresa, né? Somente mudando as suas ações, montando um planejamento, montando um plano de ação, montando uma estratégia, só que isso aqui tudo é consequência de quem ela é. Então não tem como você mudar seus resultados se você não mudar quem você é. Uma vez eu escutei a seguinte frase, quando eu mudo, tudo muda. Eu não entendia, eu fiquei muitos anos não entendendo o que isso queria dizer. Como assim, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor? É porque quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de agir. E quando eu mudo a minha forma de agir, eu mudo os meus resultados. É consequência.
Parece simples e óbvio, é romântico falar disso, mas na prática é muito dolorido, porque mudança de atitude envolve mudança de comportamento. Mudança de comportamento envolve uma coisa chamada disciplina. E disciplina é algo dolorido. Disciplina é uma palavra oriunda de outra palavra chamada discípulo. Discípulo significa aluno, aprendiz. E disciplina significa aluno de si. Então uma pessoa que tem disciplina é uma pessoa que aprende consigo mesma. E é difícil, né? Se já é difícil você aprender com o professor, imagina consigo mesmo. Você falando aí de método de avaliação, né? De que na escola todo mundo é avaliado. Se eu fosse, né, pela avaliação na escola, nunca seria ninguém, né? Porque eu era da turma do fundão, só tirava nota mediana, né? Uma vez eu dei uma palestra, uma mãe chegou para mim e falou assim, olha, meu filho tira 10, 9, 10, 10, 10, 10, você acha que ele pode ser um bom empreendedor? Eu falei, olha, ele tem uma grande chance de ser um bom professor. Nada contra professores, porque eu também dou aula, né? Mas não necessariamente ele vai ser um empreendedor, porque o empreendedor, ele tem que ter uma veia pulsante. Primeiro, ele tem que ter um pouquinho de loucura, né? Ele tem que ser... se tem uma coisa que não combina com a palavra empreendedorismo, é segurança. Né? Então, quem é muito regrado, quem é Ele muito... tem que estar disposto a arriscar. Lucro é consequência de risco. Cara. Lidar com altos e baixos, a montanha-russa de emoções. Então, assim, eu digo assim, o empreendedorismo, todo mundo pode empreender, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Isso é fato. Uau. É uma aula, senhoras e senhores. Eu quero saber o seguinte, tudo isso que você está falando está nesse livro aqui, ó, A Caminho do Topo? Tá nesse livro. Você estava dizendo para mim que ele é uma espécie de um treinamento. Esse é o meu primeiro livro, né? A gente lançou ele em 2019. Rodamos aí em vários lugares do Brasil. E o A Caminho do Topo, ele é, na verdade, um grande processo. Né? Tanto que a tagline dele, né? A Caminho do Topo, como tirar suas metas e seus sonhos do papel. Aqui que ele falou agora há pouco, aqui, ó, Ed, ó. Tá aí. Aqui, ó. Exatamente. Eu, minha forma de pensar, as ações e os resultados. Então, se você só vai mudar o seu resultado, se você mudar lá em cima, quem eu sou, minha forma de pensar. E A Caminho do Topo, o livro, Rafael, ele é, na verdade, um processo de construção, de sair do ponto A e do ponto B. Ele é um conjunto de ferramentas, né? Tanto que o livro ele tem essa sequência. Eu te ajudo por meio do livro a estabelecer o teu ponto A, onde você está, onde você quer chegar, fazer, por exemplo, um mapeamento de pontos fortes, pontos fracos, que é uma velha ferramenta do SWOT conhecidíssima do marketing da administração, mas de uma maneira mais simples, mais coloquial, né? De maneira bem simples, ajudando o leitor a construir essa rota saudável para ele atingir seus objetivos. E do meio do livro para frente, eu entrego o método das 4 leis, que é o que a gente aplica nas empresas, podendo ser aplicado na sua vida pessoal. Então, eu pego exemplos de empresa, por exemplo, eu ensino você departamentalizar a sua vida. Por exemplo, uma empresa tem departamento de marketing, financeiro, logística, produção, né? Eu sempre digo assim, para quem é pequeno empreendedor, às vezes eu falo assim, vou dar uma palestra, o empreendedor fala assim, Fabiano, mas eu não tenho todos esses departamentos na minha empresa. Não, você tem, a diferença é que você é o gerente de todos eles. Né? Você tem lá, dependendo do tamanho do seu negócio. O cara centraliza tudo nele. Às vezes não é nem que ele centraliza, ele é pequeno, ele é um prestador de serviço e ele atende o telefone. Nasceu centralizado. Nasceu centralizado. Todo pequeno negócio começa assim. O problema não é ser centralizado, o problema é não ser departamentalizado. Então você pode ser um profissional liberal. Vamos lá, vamos pegar aqui a tua audiência. De repente você trabalha com marketing digital, beleza? Ele está começando agora. Você concorda que, independente do tamanho da empresa, essa pequena empresa de marketing digital, ela tem financeiro, ela tem o marketing dela, ela tem a entrega, não é? Ela tem pós-venda, ela tem todo esse departamento. Não, vou te contar, eu fiquei 15 anos na televisão. Aí o pessoal falava, na época que televisão era o auge, né? Não tinha a internet como tem hoje. E aí o pessoal me via na TV, em pouco tempo a gente foi cobrir o Oscar, a gente foi 5 vezes pra lá e tal, mas chegou uma época, a gente tava na Pindaíba. O programa tava começando, não tinha patrocinador ainda, e se não tem patrocinador, como é que vai pagar pessoas? Chegou um momento que eu não tinha nem cinegrafista. Eu aprendi a editar o programa. Isso aí você não sabe, né? Depois, quando você vê a equipe grande, você, o Rafael tem uma infraestrutura incrível. Mas uma vez eu me lembro até hoje, viu, Vini? Coloquei a câmera num tripé, eu dei rec, eu gravei, botei no automático o foco, eu editei aquele programa e falei assim, caramba, não acredito que eu fiz tudo isso sozinho. Só que por dentro eu tava sofrendo. E todo mundo achou que, não, você tem uma equipe gigantesca. Isso é realidade no Brasil, não é? É realidade. Agora, quando isso é tóxico e quando isso é saudável?
Isso é saudável quando você está começando o processo, você tem conhecimento suficiente, você tem competência suficiente para manter o seu negócio enxuto, ok, então isso é saudável. Agora, quando começa a ser tóxico? Começa a ser tóxico quando está na hora de você descentralizar, porque tem um detalhe, nenhum negócio alcança lugares altos sozinho, centralizado do dono. Nenhum negócio Anota aí. Podcast e aula, você tem que anotar. Se o seu negócio, você está indo sozinho, porque você fala assim, não vou contratar alguém do financeiro, não vou botar mais gente aqui, porque isso aqui eu mesmo posso fazer. Tem gente que fala assim, eu vou contratar mais alguém, isso aqui eu pago a escola do meu filho, deixa que eu faço. Aí você vai ser um amador. Então repete aí, vamos anotar. Essa informação é importante. O seu negócio não vai crescer. Não, se você ficar sozinho. Por quê? Todos os grandes negócios, eles são feitos de equipes. A gente chama isso de a lei do Monte Everest. Quanto mais alto é o seu desafio, maior é a necessidade de ter uma equipe do seu lado. Ok? Aí o empreendedor fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um cara bom. Pois é, então eu vou te dizer uma coisa. Quanto menor é o seu negócio, maior é a necessidade de você ter pessoas sêniores do seu lado. Vamos lá. É aula hoje aqui, é MBA. Quanto menor é o teu negócio, maior é a necessidade de você ter pessoas sêniores do teu lado. Vou dar um exemplo. Vamos lá, eu quero lançar o meu treinamento, quero lançar o meu curso, quero lançar o meu produto, a minha loja, ok? Você vai disputar espaço com quem na internet? Com gigantes. Se você fala assim, vamos montar uma rede social, vamos criar, beleza. A hora que você colocar a sua rede social para ser baixada lá na loja, você vai ser comparado com quem? Instagram e Facebook. Ok? Então você sempre vai ser comparado com aquilo que há de melhor. Né? A internet trouxe isso. Então não é mais, o consumidor não quer saber, você é pequenininho, o Rafael está começando. Não, o mercado é implacável. Então, se eu vou colocar um vídeo, né, na internet, eu preciso de um vídeo top, com uma luz top, com uma câmera top, com uma direção top, mesmo que eu seja pequeno. Por quê? Porque eu vou disputar mercado com gente grande. Sabe um negócio que eu não concordo? Né? Me dá 12 tipos de arrepios. Quando eu escuto aquela frase assim, o feito é melhor do que o perfeito, do que o não feito. Cara, eu venho de uma escola que assim, o feito com excelência, né, é o que você precisa fazer. Não tem outro, não tem plano B, plano C. É lógico, você não pode ficar procrastinando, enquanto não estiver perfeito eu não vou fazer. Né? Só que, às vezes, a coisa muito mal feita também, né, ela joga contra a sua imagem. Eu digo que tudo comunica. Nossos comportamentos, nossas ações, nossas entregas comunicam mais do que aquilo que a gente fala. Exatamente isso. Então, assim, tem hora que eu tenho que ceder a isso. Não tá perfeito, mas vai, manda bala, depois corrige, né? Tem um grande empresário no Brasil, que eu conheço ele falou assim, Fabiano, lá na nossa empresa, ele tem 12 mil colaboradores, ele falou assim, lá na nossa empresa a gente tem a regra do caminhão de melancia. Eu falei, o que é isso? Ele falou o seguinte, solta o caminhão de melancia que durante o trajeto elas vão se ajeitando, entendeu? Mas ela tem que chegar no cliente com a carga ajeitada. Então, o que as pessoas confundem muitas vezes é a excelência com o perfeccionismo. Perfeccionismo é algo ruim, mas a busca pela perfeição é algo bom, porque a gente está buscando a excelência. Só que o perfeccionismo, você que está assistindo a gente, talvez seja o seu perfeccionismo que esteja te travando, porque você fala para você no seu diálogo interno sempre assim, não tá bom bastante, não tá bom bastante, não tá bom bastante. Lá dentro do nosso cérebro a gente tem algo em funcionamento que diz o seguinte, eu preciso ser aceito e eu preciso ser importante, eu preciso ser validado. E aí, com medo de você ser desvalidado por alguém, você fala assim, não tá bom bastante, não tá bom bastante. Eu costumo compartilhar com as pessoas que eu sempre quis falar de inteligência emocional, sempre eu quis falar. Só que eu falava para mim mesmo, eu não sei o bastante. Eu não sei o bastante. Foi aí que eu lancei o desafio, fui fazer um curso uma vez com o Tony Robbins, você deve conhecer, e eu coloquei como meta, eu vou voltar desse treinamento com uma palestra sobre o assunto. Coloquei como meta. Aí voltei, e eu não mudei aquela realidade do dia para a noite. Eu não mudei o fato do dia para a noite, porque seria o passe de mágicas, não houve passe de mágicas. Mas eu mudei o meu olhar diante daquele fato que eu tinha. Então, eu falava, eu não sei o suficiente, era a minha comunicação interna. E eu passei a falar, o que eu sei, até hoje, a data de hoje, é suficiente, não é perfeito, não é extraordinário. O que eu sei até hoje é suficiente para ajudar muita gente. É para ajudar todo mundo? Não, muita gente. É para ajudar um PhD de neurociências? Não.
É para ajudar um doutor naquele momento? Não, hoje a gente tem alunos doutores, vários deles. Mas naquele momento era para ajudar muita gente. Então, o que acontece? As pessoas, pela busca do perfeccionismo, elas se travam. Muita gente vem falar para mim, Rafael, eu quero aprender a falar em público, quero aprender a liderar pessoas. E aí, quando a gente vai descobrir por que a pessoa está falando, não está fazendo isso, não é porque ela não sabe falar bem, não tem uma dicção boa, uma projeção boa, não tem presença de palco, não é nada disso. É porque ela não está sabendo lidar com os medos dela. E os medos dela têm travado. E aí você deve conhecer, você deve ter gente para compartilhar com a gente, de muitos loucos que você conheceu e conhece nas grandes corporações, que você fala, esse cara não tem nem diploma, esse cara é louco, ele é intrépido, ele faz loucuras e olha o tamanho da corporação dele. Você já conseguiu identificar isso, que esses caras conseguiram lidar bem com os medos que eles tinham? Lidar com os medos e confiar em gente. São duas coisas importantíssimas. Eu vou dar um exemplo de dois empresários, não vou citar nomes aqui, mas um deles eu fui diretor da empresa, é uma empresa que fatura hoje 8 bilhões de reais, 9 mil colaboradores, Caramba. 400 lojas do Brasil, 10 fábricas espalhadas pela América Latina. Caramba. Né? E o fundador dessa empresa não tem ele fez até a 4ª série do ensino fundamental. Você pode falar só o segmento? Eletromóveis. Caramba, eu acho que eu já assisti a palestra dele, eu fiquei impressionado. Vamos falar, o pessoal da Gazinho, Mário Gazinho, meu amigo, a gente trabalhou junto, viajamos junto. Eu fiquei impressionado. Figura? Fui diretor dele, figuraça. Eu já tive cenas de estar com o Mário em alguns lugares, ele é uma figura icônica do varejo brasileiro. E um outro cara que eu vou te falar é o Luciano Hang, por exemplo, que também conheço do mercado, a gente já esteve junto em Nova York. São pessoas que essas duas características, né? Vencer o medo, ok? E confiar em gente. Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu assisti de um empresário do ramo de franquias, e ele disse o seguinte, quando ele estava franqueando a escola dele, ele é um método, ele disse o seguinte, essa história é conhecida, foi do Carlos Wieser, tem muito a ver com o que o Mário Gazinho falou e o Luciano também. Olha que coisa interessante, e que tem a ver com vencer o medo. Ele disse que quando ele estava na 10ª escola, chegou um próprio franqueado dele e falou assim, Carlos, você não tem medo de alguém roubar o seu método e criar um concorrente? Ele falou que ele ficou uma semana sem dormir pensando naquilo, eu não vou franquear mais. Porque se eu franquear, alguém vai roubar meu método, vai montar um concorrente e tudo mais. E ele disse o seguinte, e aquele dia eu tomei uma decisão, senhoras e senhores, hoje eu tenho 2 certezas na vida, uma que um dia eu vou morrer e a outra que deve ter alguém me roubando nesse momento. Mas eu decidi acreditar nas pessoas, mesmo sabendo que este é um risco do negócio. Então, muitas vezes o vencer o medo vai ser confiar em gente, entendeu? Eu acredito muito num negócio chamado a lei da semeadura, Rafael. As maiores ferramentas que eu utilizo dentro dos meus processos de consultoria, dentro das empresas, eu recebi de graça. Eu não foi num curso, eu faço mestrado nos Estados Unidos, tenho várias ferramentas, né? Não paro de estudar e por uma questão de necessidade, não é porque eu gosto, né? Tem outra coisa importante a gente tem que entender. Né? Nem tudo aquilo que você, às vezes, não vai viver daquilo que você gosta, vai viver daquilo que é necessário. Embora eu seja apaixonado pelo que eu faço. E estudar, para mim, é algo necessário. Né? Quando você não tem medo de compartilhar daquilo que você tem, a vida, o universo, Deus te devolve muito mais. Então, se você semeia amor, você vai colher amor. Eu nunca esqueço de um dia que eu dei uma palestra para um grupo de empresários. E aí veio o diretor de uma empresa que nós estávamos negociando um contrato, onde eu ia fazer consultoria para aquela empresa. E ele foi lá na palestra. Ele chegou para mim e falou assim, viu, você poderia me dar esses slides? Eu falei, claro, sem problema, só porque você tem um pendrive? Ele falou, tenho, e tal. Foi lá, pegou o pendrive, eu copiei o slide, né? Falei, se você for utilizar, só cita a fonte, né? Tem coisa que é minha e tem coisa que é de outro autor, que inclusive nos slides que já são de outro autor, eu cito a fonte. Ele falou, show de bola. Ele falou, você não tem medo de alguém pegar a tua palestra, copiar e tudo mais? Eu falei, não, cara. Ele falou, por quê? Eu falei, porque da onde veio essa tem muito mais. Ele falou, eu falei, cara, eu vou recebendo de Deus, vou recebendo de conexões, pessoas que vão sendo agregadas na minha vida. E quanto mais eu também compartilho isso, vai vindo mais coisas. É lógico que existe a propriedade intelectual, não é? Aquele empresário, no outro dia, falou, vem aqui, vamos conversar. Uma indústria de nível nacional.
Ele falou, vamos negociar agora aquele contrato? Depois que a gente assinou o contrato, ele falou, vou te falar o que me levou a assinar esse contrato. Ele falou o quê? Foi o teu caráter e a tua sinceridade ontem quando você me entregou o teu pendrive. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é o seguinte, tinha um outro consultor, outro cara que a gente estava negociando, e eu pedi para ele os slides, e ele me enrolou, falou, já vou te dar, e eu vi que ele estava enrolando, e ele não quis compartilhar. Percebi que você é um cara que você não tem medo de acreditar nas pessoas. Cara, assinamos um contrato, eu atendi essa empresa há 2 anos, um dos meus maiores clientes, e olha que coisa interessante, ele nem estava me testando, ele pediu porque ele pedia mesmo, tá? Ele nem estava me testando. Mas aquela atitude mostrou para ele que eu não era eu era um cara confiável. E não era escasso. E não era escasso, exatamente. Ele falou assim, cara, esse cara tem segurança e se ele está compartilhando esse pendrive, que para mim já vai fazer muita diferença, imagino que esse cara não tem. Né? Então, tem a ver com vencer os medos. Né? O meu livro, por exemplo, eu já contei essa história em alguma palestra. Eu protelei o lançamento do meu livro, veja bem, eu fiz a minha primeira formação foi em 2009, eu lancei o livro em 2019, tá? E eu protelei o lançamento do meu primeiro livro, primeiro porque eu ainda não escrevi o segundo, estou escrevendo, mas vai ser o primeiro de vários, né? Dizem que é isso, né? Quando você lança um, você quer lançar o outro. Você já tem que falar que é primeiro. É isso aí. Eu protelei pelo menos 5 anos. O primeiro capítulo do meu livro eu escrevi em 2013. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 anos depois, eu concluí o livro e lancei. Por quê? Porque vira e mexe vinha uma vozinha, né? Você deve ter lido aquele livro. É o que eu chamo do Forrest Gump dentro de você, o contador de histórias dentro de você. Se eu não me engano, tem um livro do O Jogo Interior do Tênis, do tênis. Do Timothy Gallery lá, né? Que ele fala do Self 1 e Self 2, né? Que é a vozinha que vai lá, não, você vai lançar livro? Dá uma olhada, tem cara muito mais inteligente que você. Quem é você pra isso, Fabiano? Você, o carinha lá do interior do Paraná? Não. Quem é você na fila do pão? Exatamente. E a gente ouve esses diabinhos, hein? Vamos chamar de diabinho, pelo amor de Deus. Foi treinado pra isso, tá lá, sinapse neural, pronto, lá no teu cérebro, você tá ouvindo. E um dia, cara... Tudo tem a importância que a gente dá, não é? E um dia, sabe o que aconteceu? Verdade, tudo tem importância que você dá pra ela, o tamanho, a proporção. Até um dia que eu ouvindo, porque se tem uma coisa que destrói a pessoa, qualquer pessoa, é a comparação. Né, Rafael? Perfeito. Mas eu vou fazer isso. Tem gente que faz muito melhor do que eu. Pois é, mas aquilo que você sabe, o teu conhecimento, a tua competência, é suficiente para mudar a vida de muita gente que está começando. Entendeu? E sabe quando que foi a virada de chave? A virada de chave foi em 2018, quando eu fiz o primeiro treinamento Time Out. Chegou uma pessoa para mim, no final do treinamento, depois de 3 dias, e falou assim, Fabiano, você tem um livro, alguma coisa para eu poder pegar tudo isso que você falou, para eu poder aplicar na minha vida, assim? Eu olhei para ela e eu falei, não tenho, mas tá a caminho. Foi o empurrão que você precisava. Não, empurrão não. Esse foi um empurrãozinho, agora você vai ver o coice. Aí uma outra pessoa chegou pra mim, aí uma pessoa que já eu tenho como tutor, assim, como meu mentor, falou, cara, você é um cara egoísta, né? Falei, por quê? Falou, porque você poderia ajudar muita gente com o que você sabe e você fica prendendo aí dentro de um treinamento fechado. Pega essa. Ele foi chamado de egoísta. Vocês pegaram ou não? Vocês não entenderam. Você entendeu a parada? Falei, caraca, como assim? Ele falou, pois é, você tem todo esse conhecimento, tá mudando a vida de muita gente, e você poderia compartilhar isso com muito mais pessoas. Falei, já entendi. Cara, em 10 meses eu formatei o livro e lancei. O que eu já recebi, Arruda, de gente que eu não sei nem de onde é. Cara, tô lendo o seu livro, isso aqui mudou a minha história na minha empresa, isso aqui mudou o meu negócio. E aí tem outro detalhe. O que você faz? O que eu faço? Eu digo o seguinte, quando uma pessoa lê o teu livro, Comunicação Inteligente, Storytelling, beleza? E ela muda a comunicação dela, e aquilo é capaz de criar um business, de criar um negócio, ela está gerando emprego. A gente está envolvido com a maior obra social que existe, que é a geração de emprego. E emprego tem a ver com dignidade, cara. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu passei. Nós visitamos uma favela em Brasília e uma pessoa que estava com a gente perguntou para uma adolescente qual era o sonho dela. O que você acha que uma adolescente que vive numa comunidade carente sonha? Eu fiquei imaginando que ela ia responder
eu quero fazer uma faculdade, quero ser modelo, sei lá, quero ir pra Disney, né? Sabe o que ela falou? Meu sonho é ter um banheiro com um vaso sanitário. Cara, escuta, sabe o que é isso? Isso é o que a Bíblia relata em que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Uma das coisas que o inimigo faz é destruir a dignidade das pessoas. E se tem uma coisa que rouba a dignidade das pessoas, é o fato dela não conseguir sustentar, né, o básico na sua casa. É um pai de família não conseguir levar comida para sua casa, não conseguir comprar uma roupa para o seu filho, não conseguir dar uma bola para o seu filho. Isso é falta de dignidade. E quando essa pessoa tem um emprego digno, ela tem dignidade de volta. Então, quando a gente fala de desenvolver, do empreendedorismo, de desenvolver pessoas, de desenvolver negócios, de mudança de comportamento, nós estamos falando em ajudar a construir dignidade para quem precisa. Perfeito. E aí, quando você ouve uma pessoa relatando com fatos que o que você ensinou mudou a vida dela, fez Cara, ela ter um banheiro. Quanto custa isso? Tem preço um negócio desse? Entendeu? Por isso que a gente tem que entender que o ser humano ele é dotado de dons e talentos, né? E esses dons e talentos, ele está conectado com um potencial. Perfeito. Dons e talentos é aquilo que só você tem, só aquilo que você sabe fazer do teu jeito. E esses dons e talentos, ele está conectado com um potencial. Potencial é onde você pode um dia chegar. Uhum. Né? É onde você pode um dia chegar. Eu lembro, eu sou fã de carteirinha de um autor que morreu, infelizmente, que é o Miles Monroe, você deve conhecer. E ele falava o seguinte: o lugar que mais tem potencial em uma cidade é no cemitério, só que todos enterrados. Professores que nunca lecionaram uma aula, médicos que nunca clinicaram, políticos que nunca exerceram um cargo, produtores, empresários que nunca colocaram seus dons e talentos, né, à disposição do seu potencial. E qual que é o grande lance? E por que essas pessoas morreram com seus potenciais? Porque elas foram vencidas pelos seus próprios medos, né? Tem uma frase que eu coloquei no meu livro, que eu não sei de quem que é, em algum lugar eu escutei isso. Isso que eu sempre falo, que é o seguinte: o que você faria se você não tivesse medo? Uhum. Né? O que você faria se você não tivesse medo? Né? Tem gente que fala assim: eu abriria uma empresa, eu pediria demissão, eu lançaria meu podcast, enfim. Pois é. É o que você comentou, né? Que o Tony fala. As coisas têm a importância que você dá para elas. Né? As coisas têm a importância que você dá para elas. Então, quando você conecta o seu potencial, o seu dom, o seu talento, aquilo que você sabe fazer com o seu potencial, cara, você vira um míssil, ninguém te segura, entendeu? E é engraçado não, na verdade isso é bem triste. Uma pessoa que passa por esse mundo, por que a gente trabalha ajudando pessoas a viverem do seu propósito, viverem, encontrarem a sua missão, se é o termo que cada um usa? Eu costumo dizer o seguinte, que qual a serventia de uma vela apagada? Uma vela apagada não tem serventia nenhuma. Verdade. Tem o surfista lá que pega uma vela e passa como parafina, mas aí ela não está cumprindo o papel dela. Quanta gente que passa por esse mundo não cumpre o seu papel ou vive uma vida de bater cartão, não é? E eu acho super interessante e válido como o nosso podcast, ele é um treinamento. Eu quero falar para você hoje que talvez tenha uma mente escassa. Põe amor nas minhas palavras. Talvez você não veja dessa forma. Talvez você fale assim, o seu diálogo interno, como o Fabiano falou, aquela vozinha dentro de você tá falando assim, não conta tudo que você sabe não, poxa vida, só você sabe o esforço que você fez, você estudou, você acordou cedo, foi dormir tarde, para você chegar e resumir tudo isso num livro, para a pessoa pegar de mão beijada e ensinar o que você aprendeu, viu? Para você encher um pote novo, com conhecimento, com novas habilidades, novos recursos, você precisa esvaziar esse pote. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu tô arrepiado por dentro dessa blusa aqui. Deu até calor agora. Ensina tudo que você tem. Entrega tudo que você tem pras pessoas. Isso aqui, um treinamento pronto que o Fabiano fez. Meu próximo livro é um treinamento pronto. Eu vou contar tudo que eu sei. Até naquele momento, até aquele dia. E, gente, eu posso garantir pra você, você pode salvar essa parte, pode gravar essa parte e me cobrar depois. Se você não ensinar tudo que você tem, se você ensinar tudo que você tem, tudo aquilo vai voltar, não vai acabar o teu recurso, você vai liberar espaço para você aprender e ensinar mais. E aquelas pessoas que aprenderam com você, elas vão sentir tanta gratidão que elas vão falar de você por onde elas estiverem, ou onde elas estiverem. Você sabe que essa ficha me caiu dentro de uma mentoria
E eu falei o seguinte para eles. Eu falei primeiro para mim e depois se tornou a metodologia da mentoria. A mentoria acaba eu ensinando eles a se tornarem mentores. Porque as pessoas confundem. Eu preciso ser um mentor, então eu preciso ser o mestre dos magos lá da Caverna do Dragão. Não, você pode ser um mentor na sua habilidade. O Fabiano trouxe aqui, falou sobre as suas habilidades, os recursos que você tem. Você pode ser um mentor daquilo. O seu filho pode ser um mentor para outra criança. Você está encorajando o seu filho para se tornar um mentor? Nós podemos e devemos ser mentores de outras pessoas. E nós precisamos ter perto da gente mentores. Tem gente que me fala assim, Rafael, às vezes eu assisto um podcast seu, você traz um concorrente teu para sentar na sua frente. Eu falei, que concorrente, gente? Que concorrente? Nós somamos esforços, nós somamos forças, nós trabalhamos juntos, porque pessoas desenvolvidas vão ajudar a desenvolverem outras pessoas. E a gente acaba entrando numa nova sintonia, numa nova frequência. Talvez você não esteja enxergando isso, porque você não está nessa frequência. Fabiano, eu queria que você me falasse. É uma realidade hoje no mercado um líder, você que trabalha com liderança, um líder não entregar tudo o que ele tem com medo de um funcionário ou de um gestor dele superar ele? É comum isso acontecer? Ele quer sempre ser a tampa da panela e o medo dele, de alguém bater ali naquela tampa, faz ele ter essa mente escassa e recusar informações? É comum, tenho vários casos para contar acerca desse tipo de comportamento. E tem coisas mais cabeludas ainda. Vixe, lá vem, fatos reais aqui. A liderança, né? A primeira coisa que é muito importante de entender é que nenhum negócio cresce sem liderança, tá? Porque é a liderança. Vamos pegar o caso do McDonald's, né? O McDonald's não pertence à família McDonald's. Né? A Gucci não pertence à família Gucci. Inclusive teve um filme agora, recentemente lá, né? E por quê? Porque eu não vou entrar no mérito de, se no meio do caminho houve problemas de caráter ou não. Eu vou entrar no mérito da liderança, beleza? Teve um cara, uma das características de um líder é ter visão. Visão é a capacidade de enxergar o fim antes do começo, né? Então, um cara que tem visão, o que ele faz? Ele está aqui no presente, ele vai no futuro, enxerga onde que ele quer chegar, fala, nossa, é lá que eu posso chegar. Aí ele volta para o presente e fala, agora eu vou começar, né? Esse é um líder. Um líder tem essa característica. E o que faz um líder, olha só que interessante, o que faz um líder sabotar a própria equipe? Ter esse comportamento de tampa que você está falando, de não deixar as pessoas crescerem com medo das pessoas brilharem mais do que ela. É a insegurança, normalmente ligada a baixa autoestima, ou normalmente ligada a traumas que ele teve na sua infância, na sua adolescência. Só um parênteses, olha o medo entrando de novo na pauta. Eu vou contar 2 casos de um processo de governança que eu apliquei dentro de 2 grandes empresas, e obviamente nem coagido eu posso falar o nome nem de empresa nem de nada. 2 empresas grandes, faturamentos acima de 400 milhões de reais. Uma dessas empresas é uma das grandes é uma líder de mercado da América Latina na área de e-commerce, ok? Em um determinado segmento. O fundador da empresa, ele é um cara que veio de uma família onde ele escutou do pai a vida toda. Pô, porque você é vagabundo, você não vai crescer, você não sei o quê, você não dá nada, teu irmão é melhor que você, não sei o quê. Aquele tipo, um ambiente tóxico. Seja lá por que cargas d'água o pai teve esse comportamento, ok? Bota no balão de oxigênio aí para eu falar sobre a resposta que a gente dá para a família de origem depois, beleza? Que é importante, para não esquecer disso. Esse cara montou simplesmente a empresa líder de mercado no segmento dele, uma empresa que fatura milhões, e esse cara traz para trabalhar na sua equipe altos executivos, tirando de bancos, tirando de Mercado Livre, tirando de Buscapé, tirando de PayPal, entendeu? E nas reuniões de conselho, qual é o comportamento ou qual é o brinquedo emocional de estimação que ele tem, né? Ridicularizar os executivos dele para mostrar quem manda, entendeu? E ele faz isso instintivamente, sem saber o que está fazendo. De que forma? Disputando o espaço. Então, por exemplo, numa simples reunião, esse líder chega lá e fala assim, Rafael,
Tá, mas me prova que isso aqui. Eu vou te mostrar que isso aí tá errado. Cara, eu vou te mostrar. Então começa a disputar força. E aí, qual é o sintoma disso? Alta rotatividade. Aí eu comecei a perceber, eu trabalhando, eu fiz 2 anos de consultoria para essa empresa, a gente fez todo o processo de coaching de toda a alta gestão, com o processo de 4 leis. Eu comecei a perceber o seguinte, na alta gestão, a rotatividade era altíssima. Lá no chão da operação, não. Por que a rotatividade é altíssima? Porque embora os caras, nós estamos falando de cara que ganhava 30 mil de salário, 40 mil de salário, tá? Mesmo ganhando muito, o cara vai embora. Por quê? Porque ele não suporta isso. Então esse comportamento é uma autofagia ali, né? Ele vai devorando a própria equipe, ok? A própria equipe. Esse é um caso. Tem uma vaidade muito grande por trás que ele não conseguiu identificar. Na verdade, o que tá por trás é um comportamento de autoafirmação. É como se, na verdade, né, ele estivesse dizendo assim pro pai, que já morreu, inclusive, né? Tá vendo? Né? Eu sou o cara que manda nesse negócio todo comparado com esses caras que estudaram, que fez mestrado, que fez doutorado, e eu sou o dono da empresa. Eu venci. É como se ele tivesse... o comportamento dele é como se fosse autoafirmação em cima da própria equipe. Esse é um caso. Vou dar outro caso. Esse é mais grave ainda. Esse é um caso de... eram 3 irmãos. Um diretor comercial, outro diretor administrativo, outro diretor industrial, uma grande empresa, né? Também vieram de um berço familiar muito pobre, né? A gente não pode confundir pobreza com humildade, são coisas distintas. Pobreza é pobreza, humildade é humildade. Né? Tem muito pobre que é orgulhoso, não tem nada de humildade. Conheço umas dezenas aí. E tem muito rico que é muito humilde. Né? Também conheço algumas dezenas. Né? Veio de uma família muito pobre. E esses sim foram muito odiados pelo pai e tudo mais. E eles eram extremamente competitivos, entendeu? Extremamente competitivos. Também a equipe não conseguia se desenvolver. Porque é como se ele dissesse assim, olha, tá vendo? Eu venci sem precisar estudar, sem precisar fazer isso, sem precisar fazer aquilo, né? E ninguém é melhor do que a gente aqui. E aqui era pior porque eles se degladiavam entre irmãos, inclusive, entendeu? E o que é mais louco de tudo isso, Rafael, eu não sou psicólogo, né, embora estudei psicologia, fiz uma pós na área, para entender de gente, porque se resultado é consequência de comportamento, e comportamento é consequência de gente, vamos estudar gente então. Né? O que acontece? O problema de tudo isso é que a pessoa não sabe que tem esse instinto, esse comportamento. Né? E eu sou da época que a gente gravava, inclusive, reuniões, sessão com vídeo, para mostrar para o coach o comportamento dele numa sessão de feedback, por exemplo. O cara ficava doido. Me empresta a caneta aí. Teve um caso de um diretor que falava assim, você imagina, Fabiano, você acha? Ele falou pra mim que eu sou autoritário. Você acha que eu sou autoritário? A linguagem corporal. Falei, vamos ver. Falei, que é esse chicote que você tá na mão aí? Não tô com chicote não. Falei, não é? Não, é uma caneta. Então... É muito maluco, porque negócio é feito de gente é feito de emoções e comportamento. Tem uma frase de um consultor das antigas do Brasil, que é o Valdez Ludwig, que ele fala assim, tem empresa que se você colocar uma lona vira um circo e se cercar vira um hospício, né? Porque é gente doente, disfuncional, né? Lidando com gente. Só que, graças a Deus, isso tem mudado muito. As empresas entenderam isso. Acho que o papel, a inteligência emocional, as pessoas têm estudado muito esse tipo de ciência, tem ajudado muito. Os departamentos de RH e de gente de gestão, no Brasil se investe muito pouco nisso, né? Mas ainda, as empresas que têm investido são as empresas que têm se destacado no mercado, né? Investir em gente dá lucro. Exatamente. Por que dá lucro? Porque gente feliz produz mais. Exatamente. Gente bem tratada produz mais, né? Tem uma pesquisa que revela quais os 4 motivos pelo qual um funcionário fica numa empresa, Rafael. Quais são? Primeiro deles, não é o dinheiro. Primeiro deles tem a ver com o quanto a pessoa entende que ela está crescendo na empresa, o quanto ela está se desenvolvendo, o quanto ela olha para a carreira dela e fala assim, poxa, eu estou crescendo aqui. Segundo, é como ela é tratada, ok? Como ela é liderada, se ela tem voz, se ela é respeitada. Terceiro, tem a ver com plano de cargos e carreira. Ou seja, ela tem que entender que naquela empresa ela consegue falar, eu estou aqui, eu sou analista júnior, mas eu posso chegar a gerente se eu seguir essa trilha. E quarto lugar, salário.
É lógico que algumas pessoas tomam uma decisão de sair, de mudar de emprego, num primeiro momento pelo salário. Só que isso não se sustenta. Ok? Ela pode até chegar ganhando bem lá. Só que se ela não for bem tratada, se ela não tiver ambiente, ela vai embora. Né? E uma coisa... eu sou da geração X, né? Sou de 79. Então já na viradinha ali do X para Y. E eu cheguei no mercado de trabalho com 13 anos de idade. Meu registro em carteira de trabalho foi com 13 anos de idade. Eu era auxiliar de mecânico numa concessionária de motocicletas. Olha que coisa interessante. E saí de lá para montar a minha loja 10 anos depois, né? Com 23 anos de idade. Fui muito precoce. Agora, eu consegui perceber, né, vindo, né, como funcionário lá na década de 90, a cultura, a mudança na cultura. Antigamente, para um funcionário receber um feedback do patrão, do líder, era uma desonra. Né? Um patrão, um diretor, um gerente ter que me chamar para aplicar um feedback, até porque o feedback também tinha outra conotação, né? Então, o cara foi chamado ali para levar uma bronca. Né? Então, funcionário bom era aquele que nunca precisou ser chamado para um feedback. Era uma monarquia, né? Era um feudo, né? Agora, no ambiente atual, as pessoas desejam feedback. Olha que coisa interessante. Você pega essa geração nova, essa galera da geração Y, da geração Z, eles desejam. Então, quando a gente faz os programas de desenvolvimento de líderes dentro das empresas, que a gente ensina os líderes a aplicar feedback, é engraçado, porque a galera quer, ela anseia por feedback. Então, empresas cuja cultura não tem esse hábito de aplicar feedbacks, são empresas que as pessoas vão embora. Porque ela não sabe se ela está no caminho certo ou não. Exatamente. E muitas vezes não é o que você diz, é como. Que a gente sempre fala, não é o que, é como. Não é o conteúdo, né? A gente tem um presidente que acerta no conteúdo e erra na forma, né? Pô, ele precisa fazer um curso com você, cara. Já mandei recado lá. Assim que ele entrou, eu falei, você tá errando a comunicação, mas vamos lá. Ó, nosso tempo tá acabando, mas eu tenho que te fazer duas perguntas pra gente encerrar. Você não pode só sair responder daqui o balãozinho de oxigênio ali? Resposta, família de origem. Porque às vezes a pessoa escuta o que eu tô te falando, de repente a pessoa fala assim, poxa, pois é, eu tive esse pai, eu tive essa família que não apoiou, eu tive esse ambiente mais tóxico aqui que você tá falando, Fabiano. Então vou dar um exemplo que eu dou no meu livro, que é a história de dois irmãos norte-americanos. Um era senador da República e o outro foi condenado à prisão perpétua por assassinato e estupro. Quando o repórter do 60 Minutes vai fazer uma entrevista com os dois e pergunta o seguinte pro assassino que está lá condenado no corredor da morte. Pergunta, cara, o que te levou a se tornar esse homem que você se tornou? A pergunta era essa. Ele foi fazer a mesma pergunta para os dois irmãos. A resposta do cara que estava no corredor da morte foi meu pai. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, abusava das minhas irmãs. Eu cresci envolvido pelo ódio, quando eu vi já estava aqui. Ele fez a mesma pergunta pro irmão dele. O que te levou a se tornar um homem de bem e se tornar senador da República? O meu pai. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, abusava das minhas irmãs, porém eu fiz uma escolha de escrever uma história diferente da dele. Perceba que ambos tiveram o mesmo berço familiar, a mesma história, porém a resposta para a história foi diferente. Então o que determina o seu futuro não é a sua família de origem, mas é a resposta e a atitude que você dá para a sua família de origem, ou para os seus estímulos. Uau, isso é muito forte. Escolha. Isso é muito forte. E vale a pena deixar essa pergunta no ar para você. Quais são as lentes que você tem escolhido usar? Hoje você não precisa usar uma lente que determinaram que você tem que usar. Quais são as lentes que você tem usado em relação ao seu potencial, à sua vida, à sua carreira, aos seus talentos, porque você deve ter mais de um. Ao seu dia, você começa o dia já ouvindo notícia policial de morte, insegurança, de medo, de violência, sites de fofoca. Quais lentes você tem escolhido? Você é daquela pessoa que mais tem reclamado ou daquela pessoa que é grata por aquilo que você já tem? Quais lentes você tem usado? Mais uma vez a frase que a gente trouxe aqui, tudo tem a importância que a gente dá. Para algumas coisas, você vai repetir padrão, porque valeu a pena para você. Esse exemplo que o Fabiano trouxe, o cara repetiu um padrão, mas não foi bom para ele. Foi um aprendizado. Já o irmão dele rebelou. Às vezes é importante a gente rebelar. Ele também aprendeu com o pai dele. Aprendeu a como não fazer as coisas. Isso também é aprendizado. Qual vai ser a sua escolha? Rebelar ou qual vai ser a sua escolha? Repetir um padrão e melhorar ainda esse padrão. São decisões que a gente toma. Hoje a gente pode decidir, né, Fabiano? A gente não precisa mais seguir um roteiro pronto que foi pré-determinado por alguém, por nossos pais, por nossos avós. A gente tem que sempre honrar eles. Mas
eles também tiveram desafios, né? Imagina, nossos pais tiveram desafios, os nossos avós tiveram desafios, os pais dos nossos avós tiveram desafios. E se a gente parar para olhar sob essa perspectiva, a gente percebe quanto que nossos pais melhoraram, não é? Cara, é assim, eles reproduziram aquilo que eles receberam. Se o que eles receberam foi nada, é nada que eles deram, entendeu? Eu vou te contar uma história que eu escutei em um dos nossos timeouts, tá? Uma mulher, ela, no treinamento, dentro de uma ferramenta lá que a gente aplicou, ela descobriu que ela tinha uma mágoa muito grande com a mãe dela, ok? Nós estamos falando de uma mulher casada, com filho, madura, né? E a mãe dela ainda era viva. E ela falou assim, poxa, eu descobri que eu tenho uma mágoa muito grande porque eu nunca recebi presente da minha mãe. Por exemplo, Páscoa, eu nunca recebi um ovo de Páscoa. Natal, eu nunca recebi um presente, né? E eu fiz a seguinte pergunta para ela, e a sua mãe, ela recebia da sua avó, dos seus avós? Aí ela entendeu na hora. Ela entendeu na hora que, na verdade, ela falou assim, não, nunca recebeu. E aí, sabe qual foi a decisão dela? E, por coincidência, a gente entrou nisso porque era Páscoa. Ela foi lá, comprou um ovo de Páscoa e levou para a mãe dela. Qual você acha que foi a reação da mãe dela quando recebeu um ovo de Páscoa? A mãe dela entrou em prantos. Foi um momento de cura, um momento de conserto. Cara, quando você quebra o padrão, esse padrão, aí começa a fazer sentido aquilo que eu falei no começo. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. É assustador. É assustador, cara. E é terapêutico, é cura, entendeu? E já que você falou do timeout, hora de serviço aqui. Ô, cara. Tem uma data aí marcada, não é? Grandes nomes. Vamos lá. Estamos indo para nossa reta final aqui. Isso aí. Você precisa anotar essa informação e se você se sentiu tocado, você pode se conectar pessoalmente com o Zanzinho. Ó, o timeout é um treinamento desses que eu resolvi colocar tudo que eu sei dentro desse. Essa vai ser a 12ª edição. A gente começou lá em 2018, a gente fez 11 edições. E essa edição que vai acontecer presencialmente em Londrina, tá? Vai ter também transmissão online para quem está nas outras regiões do Brasil. É só acessar Timeout Oficial. Por que Timeout? Eu tive um insight assistindo um jogo da NBA, né, lá nos Estados Unidos, estava assistindo, e aí a hora que fez aquela pausa, gosto muito de NBA, e quando fez aquela pausa do Timeout, eu falei, cara, né, é uma pausa que dura 4 minutos para rever a estratégia do jogo, e só que enquanto está acontecendo essa revisão da estratégia do técnico ali, do coach com a equipe, tem um espetáculo acontecendo com a torcida, e quando volta o jogo, a partida, de repente o time que estava perdendo pode virar o jogo a seu favor. Então a ideia do timeout é essa, você fazer uma pausa estratégica na sua vida para você rever sua estratégia de negócio, de business, de carreira, de vida e sair dali com um plano de ação para ser executado debaixo do braço. São 2 dias intensos, acontece dia 12 e 13 de agosto, no domingo é Dia dos Pais, e a gente vai ter esse ano a presença do Shark, do Caíto Maia, fundador da Chili Beans, que vai estar com a gente. Que legal. Nós vamos ter o Thiago Concer, que é uma autoridade hoje aí. Você é brabo das vendas. A gente vai ter o Geraldo Rufino, que é um empreendedor que tem uma história de vida incrível, de resiliência e superação. Eu chamo ele de o pai da positividade do Brasil, ele dá risada. E ele tem uma risadona, né? Ele tem uma risadona gostosa, né? De gente feliz, né? A gente vai olha que é verdade, então, só fazer um testemunho. Um dia eu tava num hotel, acho que era em Curitiba, e ele tava hospedado lá também, era às 7 horas da manhã, 6 e pouco da manhã, eu ouvi essa risadona no café da manhã, eu falei, mas já? É de verdade. e é legítimo, né? E a gente vai ter também o João Kepler, que é um investidor anjo, o cara já investiu em mais de 1.000 startups, e a gente vai ter o Marcelo Bigardi, que já está escrevendo o seu 30º livro na área comportamental. Então, cara, vai ser uma além de mim também, que vai estar lá contando umas coisinhas lá. Mas vai ser pauleira, então assim, vale a pena. As vendas começaram essa semana aí, né? Então vale a pena reservar. E, enfim, vai ter o Rafael Arruda lá também, né, cara? Será? Vamos lá, com certeza. Eu fico muito feliz aí de ter essa representatividade, você ter essa representatividade aqui no Paraná, celeiro de grande gente, de grandes nomes, né, pro Brasil. Parabéns mesmo. E a última pergunta que eu acho que você mais recebe, eu deixei pro final. Vai lá. Quais são essas 4 leis? Quais são essas 4 leis? Que é o seu método, 4 leis. É isso aí. Ele vai falar simplificado aqui agora. Você quer mais, você vai conhecer o canal dele, você vai conhecer as redes sociais dele, mas aqui ele vai dar um spoiler pra gente. Rafa, vamos lá. O que eu estudei profundamente as principais metodologias de planejamento, de gestão que existe no mundo do business.
PDCA, Balance Scorecard, OKRs, Scrums e assim sucessivamente, né? Excelência operacional. E todas elas eram tudo muito americanizadas, né? O que nós fizemos com as 4 leis? Também a gente pegou um pouquinho de cada uma dessas metodologias e criamos uma. A primeira delas, né, é você definir o seu ponto A e o seu ponto B. E você não ter 2 metas, você ter uma única meta. Então, onde você quer chegar com o seu negócio? Estabeleça aí agora. Clareza. Clareza. No mínimo 6 meses e no máximo 12. Então, tem regra para estabelecer essa meta. Você não pode estabelecer uma meta com mais de 12 meses. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Simples assim, né? No mínimo 6 meses, porque não pode ser uma meta de 3 meses, de 1 mês, porque a lei número 2 talvez não dê tempo de executá-la. Em relação à lei número 2. Então, vamos lá. Primeira lei, meta fundamental global. Onde você está e onde você quer chegar. Vamos supor que você tem um pequeno negócio, você tem uma grande empresa. Pode ser uma meta em faturamento, por exemplo. Eu quero sair de um faturamento de 100 mil por mês para chegar num faturamento de 250 mil por mês em até 12 meses. Bom, é uma meta, ok? Aí você pode usar o meta que você utilizar. Meta Smart. A gente tem uma matriz própria com base no verbo, o que, de X para Y até quando. Verbo, eu quero garantir, aumentar, eliminar, o que? Faturamento, resultado líquido, quero perder peso, de quanto para quanto? X, Y, e até quando? Então a meta tem que ter isso, o verbo, o que, o indicador e até onde você quer chegar. Então essa é a lei número 1. A partir do momento que você definiu onde você quer chegar, aí você desdobra na lei número 2, que são as ações estratégicas. Se você está montando uma meta para a sua vida, departamentalize a sua vida financeira, sua saúde, seu equilíbrio emocional, seu relacionamento, ok? Se você tem uma meta já muito específica, eu quero perder peso, eu quero mudar de carreira, eu quero abrir uma empresa, eu quero mudar minha performance, ok? Desdobra esse em plano de ação. Então vamos pegar alguém que quer aumentar suas vendas. Meta, aumentar as vendas em 80%. Então vamos desdobrar agora em ações estratégicas. Não. O que não é uma ação estratégica? Força de vontade não é uma ação estratégica. Motivação não é uma ação estratégica. Esperar acontecer. Esperar acontecer não é uma... Ter fé não é uma ação estratégica. Fé não é uma estratégia. Fé é um pré-requisito, né? Você nem começa se você não tiver fé. Mas a fé não pode ser estratégia, né? Quando você fala assim, e aí, como é que tá o teu negócio? Não, vai dar certo, se Deus quiser. Ele não tem uma ação estratégica definida. Não quer dizer que ele não tem que ter fé, tá? Não vamos confundir. Porque... a parte da fé é o impossível. A sua parte é a responsabilidade, é a competência, né? Ação estratégica é ação concreta e tem que ser mensurável. Então, vamos lá. Ligar para 10 clientes novos por dia. Fazer 25 visitas por semana. De preferência, colocar quantidade. Tem que ter o mensurável. Uma ação estratégica tem que ter 2 características. Ela tem que ser preditiva e ela tem que ser mensurável. Ou seja, se eu quero emagrecer, não adianta eu colocar como ação estratégica tomar café com bolo de chocolate todos os dias. Não é preditivo, não prediz que você vai emagrecer, ok? Então, e a segunda tem que ser mensurável, tem que dar para medir. Correr 5 km por dia, 4 vezes por semana. Dá para medir 5 km por dia? Dá para medir 4 vezes por semana? Dá. Então isso é uma ação estratégica. Dica de ouro, não tenha mais do que 3 ações estratégicas por meta. Por quê? Porque você não consegue executá-la. A execução é a capacidade de você tirar do papel as suas metas em meio à sua vida. Já conversou com alguém que você fala, e aí, como é que tá? Cara, tô levando, velho. Tá uma correria. Aí toca até aquela música de fundo, deixa a vida me levar. O que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que é o seguinte, a rotina dele sufoca o estratégico. E aí tem uma regrinha de ouro. Dedique 20% do seu tempo para suas metas e 80% do seu tempo para cuidar da sua rotina. Né? Matriz de Pareto aí. 80% do seu tempo dedicado ao operacional, ao seu dia a dia, levar o filho na escola, responder o e-mail, atender o cliente e tal. Aquilo que você precisa fazer todo santo dia, apenas para a tua vida, o teu negócio funcionar. E 20% do seu tempo, estratégico. Você falou que você ia correr 5 km por dia, então dedique 20% do seu tempo. Olha só que interessante. Você não chega a dedicar. Ação estratégica é algo muito poderoso. Então, lei número 1, foque na meta fundamental. Lei número 2, estabeleça 3 ações estratégicas. Lei número 3, crie a cultura do placar de desempenho. Um placar no estádio de futebol ou de um jogo de basquete, Arruda, determina o ritmo da partida? O ritmo? Determina. Determina. Quem tá ganhando pode segurar. Determina, exatamente. Ou quem tá perdendo tem que correr mais. Determina a estratégia do jogo? Também muda. Se ele vai mais pro ataque, mais pra defesa. Então, pegue essas metas e essas ações estratégicas, crie um placar visível e coloque na parede. Porque são motivadores e desmotivadores, né? A gente chama isso de gestão à vista. Exatamente. Por quê?
é muito fácil você não se comprometer com aquilo que você não enxerga. E dentro das empresas, a gente cria placares e fica nas empresas, fica na parede. Porque se você falou que você ia correr 5 quilômetros 3 vezes por semana, chegou no sábado, você bate o olho no placar que está na parede e está lá, você não fez ainda. O que o placar está dizendo para você? Meu filho, vamos, cara, dá uma olhada, você falou que você ia fazer. Agora, se eu não tenho isso em nenhum lugar, então aquilo demonstra ou a sua competência, né, ou a sua falta de compromisso. É um efeito psicológico poderosíssimo. Parece bobagem, mas é um negócio absurdamente incrível. E por último, corrija a rota em tempo hábil. Uma vez por semana você tem que parar e fazer um time-out. Uma vez por semana você tem que parar para fazer um comitê de gestão. Aí a gente tem um software lá, né, dentro da nossa consultoria que faz essa gestão das 4 etapas. Parar uma vez por semana com a sua equipe para dizer, Rafael, você falou que você ia fazer isso, você está 10 clientes, você visitou? Não visitou? E essa semana, o que você vai fazer? Fulano, o que você vai fazer? Joãozinho, Marinha. Se você não tem equipe, você é uma equipe, faça esse comitê com você mesmo. Então, lei número 1, foque na meta fundamental. Lei número 2, atue nas ações estratégicas. Lei número 3, mensure tudo isso para um placar envolvente. Lei número 4, corrija a rota em tempo hábil. Uau! Isso aí já dá um corte aí, hein? É. Já dá um... Você já tem esse vídeo no YouTube ou não? Ainda não, vamos cortar daqui para usar lá. Cortar já tá explicado aí. Agora é o seguinte, cara. Tem 3 características disso que eu tô falando. Primeiro, não funciona separado. Eu gostei da lei número 1, mas não gostei da lei número 3, acho que não vale muito. Não vai rolar. Atalho. Só funciona se for desse jeito, que já faz 15 anos que a gente testa esse negócio. Atalho, funciona? Não funciona, né? Vamos pro difícil. Seguir o caminho certo é difícil? É difícil. Ir pro atalho também é difícil. Escolha qual difícil você quer, né? Tem prós e contras. Nós tivemos empresas que falaram assim, Fabiano, eu achei que corrigir a rota semanalmente é muito pouco tempo, a gente vai espaçar e fazer a cada 15 dias. É incrível. Espaçou, a equipe começou a perder engajamento, ritmo, eles tiveram que retroceder. Então, não funciona separado. Primeira dica. Segunda dica, é simples de compreender. Um dia eu dei uma palestra, falei disso, a pessoa falou assim, é só isso? Falei, só. Por que as pessoas querem complicar o que é simples, né? E é exatamente por isso que funciona. Porque é simples, todo mundo pode compreender. O diretor, o CEO, o CFO, o semideus, o semi-anjo da empresa, até o operacional, a dona Maria lá do cafezinho, entendeu? E por isso que funciona. E por isso funciona, porque é simples. E terceiro, não é fácil. É simples de compreender, mas não é fácil, porque envolve uma coisa, envolve disciplina. E disciplina envolve mudança de comportamento. E mudança de comportamento envolve mindset. É isso aí, gente. Temos que estourar a bolha, não tem outro caminho. As pessoas perguntam pra mim, é fácil esse negócio de estourar a bolha? Claro que não, é uma resistência física. Seu cérebro não experimentou aquilo ainda. Ele experimenta a primeira vez, ele vai te falar, perigo, perigo, volta pra onde você estava antes, lá antes, porque lá você conhece. Ele vai querer que você volte pra dentro da bolha. Posso falar uma coisa? Eu ensino esse negócio, indo pra 15 anos, tá? Toda semana eu tenho que fazer o comitê de gestão com a minha equipe. E se eu paro de fazer, a minha própria equipe retrocede. Sabe por quê? Você já deu a resposta. Porque a gente. Porque a gente. O John Maxwell tem uma frase que eu acho incrível, né? Ele fala assim, a tendência natural das equipes é retroceder, não é evoluir. Por quê? Não sei, mas é verdade. Não é verdade? Time tem que treinar toda semana, equipe tem que ser liderada. Exatamente. Né? E eu tenho a minha teoria. Eu acho que tem gente que nasceu para tocar o piano, e tem gente que nasceu para carregar o piano. E quem nasceu para carregar o piano, vai carregar o piano feliz da vida. Se você colocar ela para tocar o piano, ela vai se sentir desconfortável. Se você pegar alguém que nasceu para tocar o piano e colocar ela para carregar o piano, ela vai se sentir desconfortável também. Tem gente que tem uma predisposição para liderar e tem gente que precisa ser liderada. Exatamente. Simples assim. Cada um na sua. Cada um na sua, exatamente. Muito bem, senhoras e senhores, poderíamos fazer um podcast duplo, mas o nosso tempo acabou. A gente pode marcar outro, ele entrou no assunto inteligência emocional, tem muitos outros assuntos. A gente poderia fazer um só das 4 leis. Bora. Tem muita coisa que a gente poderia falar. Fabiano, quero agradecer. Quero mais, né, cara? Quero agradecer. E você que quer conhecer um pouquinho mais do Fabiano, siga ele lá no Instagram. Vai também para o YouTube dele, para você assistir aos conteúdos dele. E mais que isso, participe dos treinamentos presenciais que tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Fabiano, sucesso, vida longa, não desista nunca, mesmo que teu cérebro mande você voltar atrás, tá? Lembra que o John Maxwell falou? É isso aí. Mas continue estourando bolhas por aí. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, Rafael. Acho que
esse tipo de conteúdo, esse tipo de bate-papo, né? Precisa multiplicar e muito mais. Quanto mais gente fizer isso, quanto mais gente ser alcançada, melhor. Parabéns pela sua missão aí, pelo seu propósito aí de despertar, né? Fazer as pessoas estourarem a bolha, gostei disso, né? E aprenderem a se comunicar, porque tem muita gente que tem muito conhecimento, muito potencial, mas não sabe comunicar isso para o mercado. Aí acho que o teu papel, a tua missão, né? Eu preciso da tua ajuda, com certeza absoluta, né? Para poder facilitar ainda mais a minha comunicação e levar aquilo que eu sei, né? Um dia, a minha primeira faculdade, por incrível que pareça, foi Direito. Eu sou bacharel em Direito. E eu participei de uma semana jurídica, só para encerrar, e o professor falou uma coisa. Falou assim, o seu mundo é do tamanho do seu vocabulário. Cara, eu demorei 2 anos para entender o que ele falou. E tem a ver com comunicação, né? Se o teu vocabulário é pobre, né? Você vai ter uma comunicação pobre e as pessoas não vão te compreender. A questão não é nem vocabulário. Tem gente que tem um bom vocabulário, mas não sabe transformar esse vocabulário em comunicação, né? Exatamente. E precisa de você aí. Parabéns. Tamo junto. Tamo junto. Um precisa do outro. E desta forma nós encerramos mais um ArrudaCast, senhoras e senhores. Quem será o convidado da semana que vem, viu, Ed Massuco? Quem será? Ed Massuco, vem comigo. Quem será o convidado da semana que vem? Continue ligado aqui na nossa programação, a gente se vê. Até lá. Tchau. Tchau.